Olá! Estamos agora fazendo aula de dança contemporânea em mais um cômodo. Esse escolhido agora é o banheiro. Então a gente vai tentar adaptar a nossa movimentação de aula de dança contemporânea para esse espaço, muitas vezes bem restrito, dentro da casa de cada um. Então vocês podem adaptar os exercícios caso não tenha um banheiro do tamanho do que eu estou utilizando para demonstração, ok? Fiquem bem à vontade. E a cada demonstração, caso vocês não tenham entendido, voltem para o início e assistam novamente, ok? Boa aula! O nosso exercício do aquecimento será feito sentado no vaso sanitário, com a tampa fechada, ok? Lembrem de manter bem higienizado o banheiro de vocês antes da aula. Vamos então ao exercício do aquecimento. Vamos começar olhando para a direita e esquerda alternadamente 4 vezes. Inclinar a cabeça lateralmente 4 vezes. Olhar para baixo e para cima alternadamente 4 vezes. Rodar 8 vezes ombro direito e esquerdo da frente para trás e 8 vezes direito e esquerdo de trás para frente. Eleva a perna direita à frente, flex, estica e desce. Faz com a esquerda o mesmo movimento. São 8 vezes alternadas. Sobe as duas, flex, andeor, paralelo, alongou e desceu. São 2 vezes. Lembrando que a rotação andeor acontece na articulação do quadril. Faremos agora o exercício de aquecimento com a música. Demonstrarei agora o segundo exercício. De pé, em sexta posição, alternando meia ponta, pé direito e pé esquerdo, 8 vezes. Acelera 16 vezes. (16 vezes tirando a ponta do pé do chão). 12 vezes trocando de 3 em 3 tempos. Acelera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eleva joelhos alternadamente, direito e esquerdo, 8 vezes. Coloca movimento de braço, elevação à frente, braço contrário da perna 8 vezes.
E 8 vezes, continua o movimento de um braço e eleva o outro lateralmente. Fica em equilíbrio 2 tempos e troca. 4 vezes. Eleva a perna, estende 3 vezes à frente e desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 4 vezes. Abre a perna em segunda posição, eleva os braços pela lateral, deita o tronco à frente, mãos no chão, flexiona joelhos e volta redondinho. Faremos agora com a música. Faremos agora um exercício para membros inferiores. Sentada, pernas em segunda posição, estende a frente, flex e volta 2 vezes sem o corpo, depois alongando com o tronco junto à frente 4 vezes. Alongando alternadamente direita e esquerda 8 vezes. Adiciona ao movimento flex no pé e na mão, 8 vezes. Sentado em segunda posição, pêndulo com perna direita e perna esquerda alternadamente, são 8 vezes, sempre passando pela segunda posição. Lentamente, senta e fica com a perna cruzada. Realiza uma torção de tronco. Volta lentamente, realiza novamente a torção de tronco e volta. Alonga titi à frente, volta com contração de tronco 3 vezes. Sendo que na terceira passa para a quarta atrás e troca de lado. Repete tudo pelo outro lado. Fica na quarta posição sentada. Deita o tronco à frente. Relaxa. Volta. A perna da frente alonga no développé. A de trás mantém-se para trás. Troca de lado. Repete.
repetindo somente o final do movimento anterior. Alonga a perna à frente, cruza o braço na frente do peito e inclina o tronco à frente sobre a coxa. São 3 vezes e troca de lado para repetir pela esquerda. Depois de realizar pela esquerda, pernas em segunda posição, deita o tronco à frente. Faremos agora o exercício com a música.
Iniciarei agora a demonstração do exercício para os braços. De joelhos no chão, flexão de braços 8 vezes. Sobe na meia ponta e faz mais 8 flexões de braços. Quando volta da flexão, empurra o chão, elevando um pouco membros superiores. E tronco. São 8 vezes. Próximo exercício, elevando os pés do chão quando apoia os braços. São 8 vezes. Agora, quando salta, cai com o pé no chão, com a coxa apoiada lateralmente. São 8 vezes, 4 para cada lado, alternando. Junta a sexta posição, mãos no chão, alonga os joelhos e flexiona. São 3 vezes. E senta para o próximo exercício. Agora vamos realizar com a música. Vamos agora à demonstração do nosso último exercício, um exercício de solo. Posição inicial desse exercício, sentado. Passa para a quarta posição e volta. São 4 vezes, alternando os lados direito e esquerdo. Na segunda sequência, se adiciona uma flexão de braços quando fizer a quarta posição. São 4 vezes.
Na próxima sequência, após a flexão, alonga as duas pernas atrás em segunda posição e volta para a posição anterior. Vai fazer também 4 vezes. A próxima sequência alterna quarta posição com segunda posição alongada atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, senta no 8. Deita elevando as pernas e senta puxando pelo peito, pernas flexionadas. São 4 vezes. Deita mantendo as duas pernas para cima, roda as duas pernas para o mesmo lado, 2 vezes e 2 vezes para o outro lado. Abraçou as duas pernas e vai iniciar exercício de abdominal alternando as pernas. São 16 vezes lenta. Acelera o movimento 32 vezes. Abraça as duas pernas, alonga as duas para cima, flexiona, abraça mais uma vez, alonga as duas acima, abraça, flexiona mais uma vez, coloca os pés no chão, eleva o quadril e desce lentamente. Repete 4 vezes.